Boa noite a todos, aqui é o Roger Batê. Hoje é dia 11 de fevereiro de 2015. Eu vou relatar os trades realizados no mini dólar. É um tradezinho que eu fiz no final da tarde no mini índice. Bom, hoje foi realmente complicado, muito difícil, principalmente na parte da tarde. Bom, na parte da manhã, nós tivemos no mini dólar uma abertura, um rompimento para cima. Eu comprei aqui a 2.871,50, mas como ele não estava conseguindo passar essa resistência de 74,50, eu fechei aqui a 74,50 com 3 pontos de ganho. Aí ele recuou forte e aí repicou e comprei novamente a 2.872,50, que eu fui fechar aqui. Eu queria fechar aqui a 89 na realidade, 88,50 aqui, mas ele não estava conseguindo passar essa resistência dos 84. Eu fechei a 83 com 10 pontos, comprei 72 com 10 pontos e meio de ganho. Só que aí ele começou a querer ir para cima. Eu voltei a comprar ainda para fechar a 89, 88,50. Comprei de novo aqui a 84, só que não passou, não estava andando. Eu fechei a 84 mesmo. Aí ele recuou. Eu podia ter feito essa venda, mas 23 pontos. Mas enfim, eu não fiz. Aí ele repicou, fez esse movimento, consolidou aqui. Aí quando ele repicou, comprei, mas não foi para cima. Comprei 73,50 e estopei a 71,50, perdi 2 pontos. Aqui ele repicou novamente, e comprei a 872 e fechei a 74, se não me engano, 75, 3 pontos. Então eu tinha recuperado essa perdinha aí. Aí ele caiu, eu fui almoçar. Aqui eu fui almoçar, eu voltei aqui. Quando eu voltei, eu percebi, ele tinha rompido essa conjeção aqui, estava fazendo uma volta, um retorno sobre a conjeção. Aí eu comprei a 77,50. Aí ele foi para cima, mas aí, novamente eu queria vender aqui a 87,50. Pensei que ele não ia passar desse topo, que ia vender a 87,50. Então ele foi, subiu, bateu nos 84, bateu e voltou. E fechei aqui com um ponto negativo, perdi um ponto aqui. Aqui, nesse topo aqui, eu estava com 20 pontos de ganho. Estou dizendo isso porque depois a gente vai ver o que aconteceu. Aqui eu comprei novamente, só que fechei no 0 a 0, porque não estava andando. Ele voltou e de repente, pum, foi para cima. Aí eu comprei, na realidade ele estourou, voltou um pouco. Aí quando ele voltou eu comprei, só que ele voltou mais, aí eu fechei. Eu perdi 13,50, um ponto. Ele foi de novo para cima, comprei novamente 85, porque para mim era a consolidação do rompimento, do breakout. Comprei a 85 e pronto, ele foi para baixo. E estopei a 82, perdi 3 pontos. A partir daí, gente, só perdi dinheiro. Só aqui. Aqui eu recuperei 2 pontos. Ele veio aqui, disparou para cima. Eu comprei, eu tinha colocado uma compra automática aqui, um stop. Comprei a 80, só que ele não estava andando novamente, fechei com 2 pontos. E aí ele foi para cima, mas muito dificilmente, muito. Aí rompeu de novo essa conjeção. Eu comprei aqui, comprei e imediatamente ele voltou e estopei com 2 pontos de perda. Rompeu novamente para cima, comprei novamente aqui a 90,50 e pum, ele foi para baixo, estopei aqui novamente a 87. Talvez aqui, pelo fato dele não andar, ele não estava andando, ele não estava. A gente vê que
vai e volta, vai e volta, vai e volta. Estava um pouco inquieto, estava preocupado e acabei perdendo dinheiro. E aqui fiz a cagada do dia. Eu comprei a 94, ele foi, recuou, voltou, aí pensei, bom, dessa vez eu queria vender aqui a 98, aqui, nessa região aqui. Aí ele voltou, foi até 96 e despencou. Aí estopei novamente, mexi com 4,5 pontos de perda. Bom, nesse nível já não me sobrava nada, né? Já não me sobrava, só me sobrou 6,5 pontos, ou seja, eu estava com 20 pontos aqui, aqui, né? E aqui só me sobrou 6,5 pontos. Aí parei de operar no dólar e tentei ver alguma coisa no mini índice que me parecia estar num fundo pronto a fazer um repique. Aí então estava aqui, estava nessa região aqui, eu fiz uma compra aqui, coloquei uma compra a 48,50. Quando ele fez esse candle, ele coloquei porque eu pensei, ele vai testar mais uma vez esses 50 aqui, vou colocar coloquei aqui a 50, veio, não pegou a minha ordem e disparou para cima. Realmente, aí ou você corre atrás com o risco de ele voltar rapidamente, ou não faz nada. Eu acabei não fazendo nada. Aí quando ele fez ele veio aqui nos 385, que era uma resistência forte, ele fez essa estrela cadente, falei, bom, ele deve aqui, que ia pelo menos 100 pontos até os 200, aqui eu vendi a 360 até 260, eu vendi aqui, só que do jeito que eu vendi ele foi para cima e estopei com 25 pontos. Estopei aqui. E aqui eu fiz mais uma tentativa de compra aqui, depois desse candle vermelho, aqui a 530. Novamente não pegaram a minha ordem e foi para cima. Aí parei. Então, conclusão, hoje, depois de todo esse trabalho, um trabalho danado para fazer R$3. Então eu ganhei R$27 no 6,50, que me deram R$27. E eu perdi 25 pontos no mini, que me deu um negativo de 23,28. No total, portanto, eu fechei o dia positivo de R$3,74, 1% da minha margem, com no total, portanto, 6 trades negativos no mini índice, 5 positivos, não, 6 negativos no mini dólar, em 5 positivos, e 1 negativo, portanto, o total 7 trades negativos, 5 positivos. É uma pena, realmente a tarde foi bem complicado. Vamos ver aqui, principalmente esses dois trades que me custaram caro, 4,50, 3,50. Depois de ter iniciado o dia com um trade de 3 pontos, um de 10,50. Enfim, é assim, a vida de trader é essa. Então, bom, pelo menos não perdi dinheiro. Podia ter ganho no mini índice. Aqui eu acho que dava para me arriscar um pouco. Era evidente que era um fundo. Podia ter corrido atrás aqui e pegar pelo menos 200 pontos. Enfim, não fiz. Então é isso. Uma boa noite para vocês e até amanhã.